culturais e demográficos diferentes, com elementos de povoamento, que não são apenas oriundos do território continental português. Eu aboli a expressão continente, porque hoje continente é o nome de uma cadeia de supermercados. E, portanto, nós não podemos dizer às pessoas que vamos ao continente, podemos ir ao Pingo Doce, ou ao Pão de Açúcar. Não, nós vamos ao território continental da República. Isso é que está correto. Aliás, consta de leis nas quais eu tive a ocasião de fazer essa emenda, riscando continente e ponto território continental da República, na altura em que eu tinha o poder de fazer intervenções sobre as leis. Agora não tenho, e, portanto, espero que se mantenha esta tradição. Ora bem, estabelecida esta nossa autonomia do final do século XIX, isso foi aprovado por um decreto em ditadura. É um fenómeno curioso. As cortes tinham sido dissolvidas e, portanto, foi no período que naquela altura se chamava, e completamente, um período de ditadura, que o governo publicou o decreto de 1910. A experiência da autonomia, dessa autonomia limitada, administrativa, arranca, sim senhor, em pouco tempo a questão financeira afoga as entidades autonómicas. A reclamação posterior, tentaram lá estudar esse assunto, falar de uma conferência que viram para fazer, Ponta Delgada, agora no âmbito centenário da República. A questão autonómica, durante o período da República, é o problema financeiro. É o problema financeiro. E uma grande movimentação a favor da autonomia leva a que seja publicado um diploma que facilita a questão financeira para os Açores e a Madeira. Esse decreto é de 16 de fevereiro de 1928. Convém lembrar essa data. 16 de fevereiro de 1928 e 28. Acontece é que, 2 meses depois, entra para o Ministro das Finanças uma personalidade que vem marcar quase meio século da história portuguesa, o professor Oliveira Salazar, e a primeira coisa que faz é um novo diploma que anula o decreto de estabilidade financeira e santidade das Juntas Gerais, com o argumento de que é preciso fazer avançar a autonomia e consolidar a autonomia. Não, vocês chegam com mais estas obrigações, estas e estas e estas, mas o dinheiro é o mesmo. Ou seja, a partir dessa altura, a autonomia administrativa que existia não conseguiu praticamente produzir nada. Ora bem, eu tive a ocasião de estudar isto porque numa minha anterior encarnação fui deputado antes do 25 de Abril, como é sabido. E naquela altura, estudando atentamente esse problema financeiro, cheguei à seguinte conclusão. Das receitas cobradas, receitas fiscais cobradas nas ilhas, 1/3 era dedicado às juntas gerais, aos organismos autónomos da autonomia administrativa. 2/3 vinham para Lisboa. Isso em Ponta Delgada e no Funchal. A diferença era diferente nas outras distritos autónomos, cada vez mais depende com menos capacidade de produção de receitas. Ora, isso é uma situação absolutamente injusta. Por isso, quando no 25 de Abril, a grande revolução que permite, democrática, que permite que a autonomia dê um salto qualitativo e passe de uma autonomia puramente administrativa para uma autonomia política, na qual então já os povos ilhéus passam a ter os seus órgãos de governo próprio. Eles elegem já um Parlamento regional. Existe um governo que é responsável pelo Parlamento. De alguma forma, as instituições que organizam a nossa democracia, a Assembleia da República, o Parlamento e o Governo, são reproduzidas no âmbito de cada uma das regiões autónomas através da sua Assembleia Legislativa e do seu Governo Regional. E a questão financeira tem a solução. Aí verificou-se como tinha sido realmente avisado um deputado, por acaso oriundo da Ilha Terceira, o Dr. Eduardo Abreu, que tinha sido deputado pelo Partido Republicano ainda em pleno tempo da monarquia e que tinha declarado a atualidade. A autonomia só se conseguirá com uma revolução. Nada nenhum. Foi a revolução do 25 de Abril que permitiu que a autonomia nos Açores e na Madeira adquirissem toda a sua plena dimensão e se pudessem estruturar em moldes que dão a força. Onde é que está a força da autonomia dos Açores e da Madeira? Na sua base democrática, no apoio da população, no facto de os cidadãos todos saírem de casa no dia das eleições
para os parlamentos regionais a eleger os seus deputados, com isso a darem o sinal da sua participação. Visto até quando foi essa crise que é furada da Lei das Ciências Regionais de 2007, que fez o Presidente do Governo Regional da Madeira. Eleições. Promoveu eleições que confirmaram a sua posição, que reforçaram mesmo a sua posição, e é daí depois que vem a resultar o que só posteriormente ocorreu, quando as condições políticas o permitiram, foi a restauração da tal Lei das Ciências Regionais do período guterriano, que era de facto uma lei aberta e favorável às regiões autónomas. Ora bem, dos temas desta questão, também parece que poderia ser aqui completada na questão da especificidade dos Açores da Madeira. O que é que é específico, afinal? Porque é que justifica isto? Não é? O que é que justifica esta organização diferenciada? Como já falamos, é a geografia. A geografia que impõe essas soluções. O Sr. Presidente Vasco diga isto. A geografia dos Açores da Madeira permite uma expansão de Portugal para o oceano, para o mar, e através de Portugal, agora nós somos parte da União Europeia, da própria União Europeia. Acontece que a mentalidade da União Europeia é muito continental. Muito continental. O país da Alemanha, que sempre foi uma potência continental, a grande potência continental, virada para leste até, querendo expandir-se para o Oriente, para aquela zona da Rússia e por aí fora, faz com que a questão marítima tenha menos cuidado. No âmbito europeu. Mas, enfim, nós cá estamos para vincar essa nossa dimensão atlântica, que enriquece também a Europa, e por isso não pode normalmente ser ignorada. E as ilhas, em termos económicos, admito que essa questão seja facilmente perceptível pelos alunos que me escutam. O que é que condiciona as economias insulares? É a distância, mesmo que agora seja mais rápido, vencer as distâncias, é sempre um sobrecusto. Qualquer coisa que lá se produza custa mais para transportar para os mercados do que se tivesse sido produzido aqui mesmo ao lado. E além disso, a dimensão. Esse ponto é muito sério. Temos que ter a noção de que a dimensão, os grandes espaços, as grandes unidades produtoras reduzem os custos. Sim, senhor. E as pequenas têm custos acrescidos. E, ora, a nossa pequena dimensão insular é uma realidade estrutural. É invencível. O facto das ilhas serem, e no caso então dos Açores serem divididas em 9 pequenas unidades, ainda por cima algumas delas realmente minúsculas, torna que nós, quando integrados num mercado maior, o mercado nacional, mais ainda, o mercado europeu, acabamos por estar constringidos, limitados por esses recursos. As respostas que do plano nacional, as respostas de solidariedade e as respostas que do plano europeu nos chegam de um auxílio acrescido para garantir que os cidadãos nos Açores da Madeira tenham acesso aos mesmos serviços, a mesma garantia de direitos que têm os outros cidadãos nacionais ou europeus, já que o nosso patamar agora de referência já não